O tema de hoje é a imutabilidade de Deus. E para falar desse tema, desse assunto, para tratar desse assunto, a imutabilidade de Deus, eu vou usar três eventos que aconteceram com um homem chamado Pedro. Eu quero tratar desses eventos, não especificamente do que aconteceu com ele, com Pedro, mas eu queria trazer à nossa memória todos esses acontecimentos para a gente então fazer a aplicação sobre a imutabilidade de Deus. Amém? O primeiro evento está registrado no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28. Eu vou ler do 28 até o 30. Amém? Diz assim, ó: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, chamou dizendo: Senhor, salva-me. Esse primeiro evento que nós estamos elencando aqui, ele mostra que Pedro, ele em algum momento, algum momento daquela trajetória com o Senhor Jesus, ele teve uma dúvida se era, não somente ele, mas todos aqueles que estavam no barco, teve uma dúvida se de fato era Jesus que estava vindo, porque eles estavam dentro do barco e Jesus havia ficado lá na areia, no monte, para poder orar em particular. E nesse momento, a tempestade começa a tomar conta do barco e eles começam a ter medo. E nesse momento eles olham e aí começam a viajar, né, pensando: o que seria aquilo? Seria um fantasma? Cada um vai dando uma opinião. E aí Pedro tem a brilhante ideia: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo e ter contigo. Pedro lança esse desafio para Jesus, porque Pedro estava dentro do barco e Pedro queria ter certeza se era o mestre, porque conhecendo o mestre, conhecendo Jesus, Pedro sabia que para Jesus não havia limites. Então Jesus imediatamente diz: sou eu, pode vir, Pedro. Pedro também imediatamente obedece e acredita naquela palavra que Jesus havia dito: vem. Aí Pedro pula na água e começa a andar. Olha que coisa gloriosa. Pedro estava dentro do barco junto com todos. Pedro tem essa brilhante ideia de falar: pô, se for Jesus, eu vou falar para ir ter com ele, e se for ele mesmo, ele vai mandar eu ir. E aí, sendo ele, eu vou. E se eu for, ele vai me manter caminhando sobre as águas. Uma coisa assim tremenda. E Pedro faz essa pergunta: és tu, Senhor? Ele diz: sou eu, pode vir. E Pedro vai sobre as águas, caminhando. Em alguns segundos, de repente, ele para de olhar para Jesus e ele começa a olhar para a força do vento. Eu aqui vou abrir só um parênteses: eu não estou condenando, tá, a atitude de Pedro, porque foi o único que andou sobre as águas depois de Jesus, mais ninguém. Então foi um feito extraordinário. Ele acreditou no seu coração e ele partiu. Só que em algum momento Pedro duvidou que Jesus poderia mantê-lo nas águas, sobre as águas, andando, caminhando milagrosamente sobre as águas. E em algum momento ele parou de olhar para as ondas, para Jesus, e começou a olhar para as ondas, para o vento, e começou a ter medo. Nós lemos aqui, ele teve medo, e tendo medo, ele começou a afundar. Imediatamente ele se lembra que é Jesus que estava lá, porque Jesus disse: vem. Se for o Senhor, manda eu ter contigo. Ele disse: vem, e ele vai. Chegando ali, Jesus, ele para de olhar para Jesus e começa a afundar, e ele se lembra que era Jesus. Ele fala: então vou pedir socorro. A maioria dos teólogos menciona esse pedido de socorro como sendo a oração mais curta da Bíblia, né?
Senhor, salva-me. É a oração que Pedro faz. Senhor, socorre-me. E ele levanta a mão e Pedro é levantado pelo Senhor, e Pedro para de afundar, e ele é colocado para dentro do barco, e aí tudo acaba. Pedro teve medo. Foi o único que andou sobre as águas. A gente não pode negar isso, mas ele teve medo. Nessa hora, a humanidade de Pedro falou tão alto que ele não permitiu que no seu coração e a sua mente continuasse acreditando que era Jesus. Porque note, pensa comigo, se Jesus foi capaz de mantê-lo andando sobre as águas, por que não era capaz de levá-lo até o barco aonde Jesus estava? Então é algo que acontece na nossa mente. Nós somos traídos, né, pela nossa mente, que em algum momento nos leva a acreditar que aquilo não vai ser possível. Isso aconteceu com Pedro. Primeiro evento, ele teve medo. O segundo evento, ele foi impulsivo. Está aqui, livro de Marcos, eu vou ler para você. Olha só a impulsividade de Pedro, olha só a que consequência levou. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor: e lançaram-lhe as mãos e o prenderam, e um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Note, esse homem que cortou a orelha era Pedro. A orelha do homem que foi cortado, né, era servo do sumo sacerdote, que se chamava Malco. Nesse momento, Pedro está ali acompanhando Jesus, e Jesus está para ser preso. Jesus em nenhum momento pediu ajuda a Pedro, em nenhum momento falou: Pedro, me ajuda aqui porque estão querendo me prender. Pedro, ele simplesmente tomou uma atitude impulsiva, e ele lançou a mão da espada, tirando a espada da bainha e lançando no servo do sumo sacerdote. Note que ninguém ataca com um golpe de espada querendo apenas ferir ou mirando. Olha, a parte mais difícil que eu acredito ser é a orelha. Por mais grande que seja a orelha da pessoa, ninguém consegue, eu digo ninguém não, a maioria das pessoas não conseguiria, né, a não ser que tenha uma habilidade muito grande. E eu não estou querendo dizer que Pedro não tinha essa habilidade, mas note, pensa comigo, Pedro não mirou na orelha dele para cortar somente a orelha, decepar somente a orelha. Eu acredito que esse golpe de espada que Pedro dá no servo do sumo sacerdote, num homem chamado Malco, eu acho que era para matar mesmo, né? Eu acho que naquela tentativa de esquiva, ele se esquivou e em vez de bater na cabeça, decepou foi a orelha. Mas Jesus imediatamente condena essa atitude de Pedro e reconstrói a orelha de Malco, restitui a orelha de Malco, trazendo para a vida dele a orelha de volta, e condenando a atitude de Pedro, porque Jesus estava ali cumprindo algo que havia sido estabelecido por Deus. Ele continua dizendo assim no versículo 49, no 48, e respondendo Jesus disse-lhe: saídes com espadas e porretes e aprender-me como a um salteador. Aí o versículo 49, todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então Jesus estava dizendo para Pedro também, que era para que as escrituras, não era para Pedro tomar uma atitude e arrancar a orelha de Malco. Não era para ele defender Jesus, não era para ele fazer absolutamente nada, porque Jesus estava ali cumprindo as escrituras, era para que as escrituras se cumprissem. Mas Pedro tomou uma atitude de forma impulsiva e foi condenada por Jesus, mas mesmo assim ele continua seguindo. Agora o terceiro, e eu aqui considero esse evento o pior deles. Eu considero esse evento, assim, da vida de Pedro, o pior de tudo aquilo que Pedro poderia viver ao lado do Mestre, caminhando com o Mestre, caminhando com os discípulos, com seus irmãos, fazendo a obra de Deus. Eu acho que esse aqui foi o pior dos eventos. Você conhece muito bem, eu vou ler para você, Marcos capítulo 14 também, a partir do versículo 66. Eu vou ler o 66 até o 72.
Diz assim, ó: e estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre e o galo cantou. Versículo 69. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. Note que eles estavam reconhecendo Pedro, e Pedro estava negando que ele conhecia Jesus. E aí continua: e ele começou a imprecar e a jurar: não conheço este homem de quem falas. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Eu acredito que esse foi o pior momento que Pedro viveu na sua caminhada cristã. Talvez tenha sido outro, talvez você não concorde e acredite que tenha sido outro momento, mas eu, na minha opinião, eu acho que aqui foi o pior momento, porque ele atingiu 3 pessoas, ou vamos dizer assim, 2 pessoas e a um grupo de pessoas. Ele atingiu aos irmãos que estavam à sua volta, que souberam que Pedro havia negado Jesus, dizendo que não o conhecia, ainda que alguém dissesse assim: mas eu entendo Pedro, ele está com medo também de ser atacado, de ser morto, porque Jesus acabou de ser preso, acabou de ser... Então Pedro estava com aquele coração temeroso do que poderia acontecer. Todos ali poderiam até entender, mas alguns diziam assim: Pedro foi covarde, como é que ele vai dizer que não conhece a Jesus, tendo andado tanto com o mestre, tendo feito tantas coisas ao lado do mestre, tendo visto com seus próprios olhos tantos milagres acontecerem ao seu redor com pessoas, com ele mesmo na sua família. A sua sogra foi curada por Jesus. Então todos eles estavam ali, talvez com as opiniões divididas, uns dizendo que Pedro estava certo porque ele tinha que se defender, porque a situação era muito delicada, outros dizendo não, mas ele não poderia dizer que não conhecia, ele estava mentindo. E enfim, atingiu os discípulos. A segunda pessoa atingiu o próprio Jesus, né? Porque Jesus conhece cada um de nós, e ele conhecia Pedro, e ele viu que Pedro o negou. E a terceira pessoa, e a mais difícil de ser convencida, ou de ter uma explicação convincente, né, vamos dizer assim, era o próprio Pedro. Porque toda vez que nós fazemos algo que decepciona pessoas, nós depois nos arrependemos e ficamos com aquele sentimento de culpa, que é o que nos acomete logo em seguida, quando nós fazemos alguma coisa que não foi legal. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e esse Espírito Santo que habita em nós, ele nos diz que aquilo não foi uma coisa legal. E eu acredito que Pedro, olhando para a situação, ele deve ter feito assim: rapaz, eu não mereço nada disso, eu sou o pior dos piores, eu não mereço esse amor de Jesus, eu não mereço o sacrifício que Jesus tem feito por nós, eu não mereço os ensinamentos que ele dispensou para cada um de nós, e eu estive ali com ele durante todos esses ensinamentos. Eu acredito que Pedro deve ter se sentido muito mal, porque o sentimento de culpa bate no coração, e o diabo ele tem uma habilidade em potencializar esse sentimento de culpa que nós, né, temos logo em seguida, quando nós falhamos com alguém ou com alguma coisa, até mesmo conosco mesmo, seja na nossa família, como amigos, com o nosso cônjuge. Quando nós falhamos, o diabo ele sabe que nós falhamos ali, e ele potencializa esse sentimento de culpa que nós estamos vivendo. Então tudo isso que nós estamos vivendo é potencializado naquele momento, e eu acredito que Pedro viveu o pior dos momentos, quando ele começava a refletir sobre aquele acontecimento. Jesus me advertiu que eu o negaria 3 vezes, antes que o galo cantasse por 2 vezes.
E eu não atentei para isso, e eu não atentei, e aí ele começa a tentar resolver, ele começa a buscar solução onde não há solução, porque aquilo que nós fizemos no passado está feito. Não há como nós retrocedermos. Já falamos isso aqui em outras lives, que Deus nos deu 3 tempos, né? O passado, o presente e o futuro. Sobre 2 ele não nos deu controle. O passado porque nós não conseguimos mudar, e aí nós devemos entender isso com muita maturidade, ainda que quando você olhe para trás, você veja algo assim muito feio, mas você precisa entender que você precisa continuar a sua caminhada, porque aquilo que você fez lá atrás não dá para ser mudado. Esse é o primeiro tempo. O segundo tempo que você não consegue, não tem controle, é o futuro, porque o futuro nós ainda não vivemos, aliás, não sabemos nem se vamos estar lá no futuro próximo ou no futuro distante. Então a gente não consegue viver esse futuro antecipadamente. Por isso que a preocupação é nos ocuparmos antecipadamente, porque nós estamos nos ocupando com algo que ainda nem aconteceu. Isso acontece muito com contas que nós temos que pagar e hoje nós não temos o dinheiro, com pessoas que temos que tratar e ainda não chegou o dia, mas o assunto é muito delicado, o assunto é muito estressante e você já está preocupado, como é que vai ser nesse dia que eu tiver que tratar com essa pessoa, que eu tiver que tratar com essa pessoa sobre esse assunto. Então tudo isso gera uma preocupação, ou seja, ocupar-se antecipadamente, porque é o futuro, é algo que ainda não aconteceu. Qual é o tempo que ele nos dá controle? O presente. O presente eu estou vivendo, vou viver e eu tenho controle sobre ele. Por isso o nome é presente, né? É uma dádiva, é algo que Deus nos deu para que nós possamos viver e desfrutar, sem ficar preso ao passado, olhando para trás e falando, eu não sou merecedor, eu sou o pior dos piores, eu sou a pior das piores. Não, sem olhar para o passado, e também, contudo, sem ficar olhando para o futuro, querendo viver o que está lá na frente. Aí, aqui a gente, de maneira madura, a gente vai entender que isso não quer dizer que eu esteja condenando o planejamento. O planejamento deve ser feito a curto, médio e longo prazo. Eu vou planejar, né? Eu quero fazer isso. Tem pessoas que estão planejando fazer faculdade em 2023. Você talvez seja uma dessas pessoas. Talvez alguém finalizou faculdade esse ano e em 2023 está querendo implantar um projeto. E você está planejando o ano de 2023, do que você vai fazer em janeiro, em fevereiro, para que você, no mês que você determinar, seja ele qual for, em dezembro, você esteja atingindo o seu objetivo através desse planejamento, que pode ser feito semanal, mensal, semestral, trimestral. Aí você que vai definir o que é mais indicado. Mas em todos eles é indicado o planejamento. Não deixe de planejar, não deixe de estabelecer alguma meta, objetivo, para que você possa ir atrás e alcançá-lo. Mas o que a gente está dizendo aqui é que eu não posso viver o futuro. E o que a imutabilidade de Deus tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Eu dei para você 3 exemplos, 3 situações, 3 processos vividos por Pedro, que nos mostraram o fracasso de Pedro. Primeiro ele teve medo. Quando ele parou de olhar para Jesus e começou a afundar, ele teve medo, ele fracassou, ele deixou de acreditar que Jesus poderia mantê-lo andando por sobre as águas. E em segundo, ele foi impulsivo, ele não consultou a Jesus. Jesus, o Senhor quer que eu lhe proteja? Ele não consultou Jesus, ele tomou uma atitude que foi condenada pelo mestre, quando ele disse, não é para fazer isso, é para que se cumpram as escrituras. E ele foi lá e restaurou, de maneira milagrosa, a orelha de Malco, que havia sido decepada. A terceira, a gente acabou de mencionar, ele negou Jesus por 3 vezes. Ele disse para Jesus, ou melhor, para todos, eu não conheço Jesus. Ele estava dizendo que ele não andou com o mestre, ele estava dizendo que ele não serviu ao lado do mestre, ele estava dizendo que não conhecia aquele com o qual ele andou durante tanto tempo.
E nesses 3 eventos, o que a imutabilidade de Deus tem a ver conosco? O que a imutabilidade tem a ver conosco em relação a esses 3 eventos? Nenhum desses 3 eventos foram capazes de mudar quem Deus é em relação a Pedro. Como assim? Pedro falhou, eu vou dizer aqui falhou, tá? Sem condenar, porque nós sabemos que Pedro estava tendo atitudes humanas e totalmente previsíveis da perspectiva de Deus, né? E também dos homens, porque nós sabemos que eu e você não somos infalíveis. Eu posso falhar com você e você pode também falhar comigo. E nós podemos tranquilamente falhar com pessoas. É totalmente previsível. Nós podemos falhar com pessoas. Então, a imutabilidade de Deus não permite que Deus mude com pessoas, conosco. Não mudou com Pedro. Pedro falhou com Jesus 3 vezes. E mesmo assim, Deus continuou amando a Jesus. Aí, Jesus foi preso, em seguida foi morto na cruz do Calvário, em seguida ele foi sepultado e depois ele ressuscitou. Aí quando ele ressuscita, recomeça agora o que eu vou te mostrar, o cuidado de Deus na vida de Pedro. Aí agora eu vou te mostrar o quão importante Pedro era para aquele cenário. Coloca comigo aí, Marcos capítulo 16, versículos 6 e 7. Você vai entender que Pedro era importante, mas muito importante naquele cenário. E essa importância de Pedro é demonstrada aqui. Se Jesus não tivesse colocado absolutamente nada aqui, nós já saberíamos que ele era importante. Quer ver uma situação em que Pedro foi importante? Eu não coloquei aqui. Quando ele reconhece Jesus, Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí alguns dizem que Jesus era Elias, era o profeta. E aí ele se volta para os discípulos e fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz: você é o Senhor dos senhores, você é o Messias, o enviado de Deus. E aí Jesus diz para ele: não foi carne ou sangue que te revelou, foi o Pai. Jesus naquele momento reconhece que aquelas palavras que saíram da boca de Pedro não eram palavras que eram assim humanas, saía de uma pessoa, mas algo que havia sido revelado de Deus para a vida de Pedro. E aí Jesus faz um trocadilho com o nome dele: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí a igreja romana entende que Pedro seria o primeiro papa, e aí faz uma miscelânea de vamos dizer assim, de interpretações acerca dessa palavra. A igreja protestante entende que é sobre esse fundamento, sobre esta pedra, e não sobre Pedro, fazendo um trocadilho, porque Pedro significa pedra. E aí, sobre esta pedra, e quem é a pedra angular? Jesus. Mas eu nem quero colocar esse texto, essa passagem, como sendo algo que mostra a importância de Jesus, de Pedro para aquele cenário. Jesus mostrando para as pessoas, porque Jesus sabia de todas as coisas pela sua onisciência, mas ele precisava demonstrar isso para as pessoas. E como que ele fez isso? Note comigo, se você já achou aí, capítulo 16, versículo 6 e 7, livro de Marcos, você já leu, você já sabe. Diz assim, a palavra do nosso Deus eterno, que coisa maravilhosa. Olha só: porém ele disse-lhes, não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. O anjo falando para aquelas mulheres, que foram buscar Jesus, para colocar especiarias, para colocar incenso, perfume, mirra no corpo de Jesus, naquele sepulcro. E aí ele diz que ele não estava mais ali. Agora note o que elas vão ouvir agora. Versículo 7: mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Esse anjo, ele poderia dizer assim: vai e avisa Pedro, ou melhor, avisa os discípulos. E Pedro estava no contexto dos discípulos
discípulos, mas ele faz questão de frisar, avisa os discípulos e a Pedro, porque conhecia o coração de Pedro, ele sabia que Pedro estava vivendo um conflito interior, porque ele havia negado a Jesus 3 vezes. Pedro estava vivendo algo, talvez que fosse a pior situação da vida dele, mas aí esse anjo fala, avisa os discípulos e avisa também a Pedro, mostrando não para ele, mas mostrando para as pessoas a importância de Pedro, e mostrando também para Pedro, quando aquelas mulheres disserem, o anjo mandou avisar você também, Pedro. Pedro ia voltar, ia falar, sério, será que ele se importa comigo? Aquilo tudo que havia dentro do coração de Pedro, aquele ressentimento, aquele sentimento de culpa, aquilo tudo ia sair, porque agora ele ia entender, ele era importante para o Senhor. E por que ele continuou sendo importante para o Senhor, mesmo depois de ter falhado 3 vezes? E eu aqui vou usar essa palavra para nós identificarmos esses 3 eventos. Falhado, Pedro falhou 3 vezes, mas eu não quero condenar as atitudes de Pedro, eu só quero que você entenda, ele falhou 3 vezes com o Senhor, e a terceira foi uma falha assim, vamos dizer assim, irreparável, mas mesmo assim, Jesus envia o anjo diz, avisa também a Pedro, ele é importante. E por quê? Porque Deus não muda quem Ele é de acordo com as nossas atitudes. Isso aqui me traz uma paz no meu coração, porque não é o que eu faço, não é o que eu faço, é quem Deus é. Deus é imutável. Tiago 1,17 vai dizer, em quem não há variação. Não há variação em Jesus, em Deus não há variação, Ele é imutável. Então, meu irmão, minha irmã, não importa o que você tenha feito no passado, entenda isso de uma vez por todas. Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele conhece você, Ele sabe exatamente quem você é, Ele sabe o que você viveu, Ele sabe o que você passou, Ele sabe por que você fez determinada coisa, mas Ele não mudou o amor dele por você. Aqui nós não estamos falando de consequência, livre das consequências. Aqui atrás de mim, tem um livro que eu escrevi, que chama Perdão de Deus e Consequência do Pecado. Todas as nossas atitudes trazem consequências, e essas consequências Deus não tira, mas Deus não muda o seu amor por mim e por você. Eu preciso entender isso para que você possa caminhar em paz, porque em algum momento da nossa caminhada cristã nós vamos falhar com o Senhor, nós vamos falhar com o nosso cônjuge, vamos falhar com as pessoas da nossa família, nós vamos falhar com pessoas do nosso trabalho, da nossa igreja, mas isso não muda o amor de Deus por mim. Eu tenho que entender, Deus me ama e ponto final. Imutabilidade de Deus, essa é a garantia de que o amor dele não muda por mim. O amor dele permanece o mesmo do início ao fim da minha vida. E se você entende isso, você caminha em paz. A gente aqui não está dando um cheque em branco para você sair fazendo tudo errado de qualquer maneira. Não. Nós estamos dizendo que mesmo que aconteça, mesmo que você cometa algum erro, mesmo que você falhe, a sua falha não vai impedir Deus de continuar amando você. Você consegue entender isso? O amor dele é inexplicável. O amor dele é inigualável. O verbo amar, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, está conjugado no passado. Mas que passado? Agora que faz a diferença. Agora que a coisa começa a dar liga no pretérito perfeito. Sabe como é que é no perfeito? No perfeito é ele fez, ele amou, porque Deus amou o mundo, ação concluída. No pretérito imperfeito, ia dizer assim, porque Deus amava, então se ele amava no passado, no presente, ele não ama mais. Isso traz para nós uma insegurança. Por quê?
Porque ele amava lá, e eu agora tenho que fazer jus a esse amor, para que ele continue me amando. Mas não é isso, não é sobre mim, não é sobre a minha capacidade, não é sobre o meu merecimento. Ele amou, pretérito perfeito, ação concluída. Agora eu não preciso mais me preocupar, eu preciso entender que ele me ama e ponto final. Quando eu digo não preciso me preocupar, não é com as minhas ações, essas eu tenho que me preocupar todos os dias. Eu estou falando com o amor de Deus, com isso eu não preciso me preocupar, porque Ele me amou, ponto final. E esse amor chegou aqui, no meu coração, me alcançou. Esse amor me amou do jeito que eu sou. Esse amor, lá atrás, amou você do jeito que você é, com as suas falhas, com as suas decepções, com as suas frustrações, com as suas limitações. Deus conhece você, Deus conhece você. Ele sabe quem você é. Isso é muito tremendo. E mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo quem você é, Ele decidiu nos amar. E assim como Pedro, as falhas não vão impedi-lo de continuar nos amando. As falhas vão trazer consequências para a nossa vida. Isso aí é líquido e certo. Mas elas nunca, absolutamente nunca, vão ser impeditivo para o amor de Deus nos alcançar. Que você possa ter paz no seu coração, que você possa buscar fazer o melhor que você pode, buscar acertar. Não é fazer de qualquer maneira para errar, não, buscar acertar, buscar fazer o melhor que você pode. Tenha sempre dentro do seu coração o desejo ardente de fazer o melhor que você pode, de acertar. Mas que se isso não for possível, que você possa ter paz no coração, sabendo que Ele ama você. E Ele vai mandar chamar os discípulos e também a você. Ele vai mandar chamar os discípulos e a Pedro. Aí coloca o seu nome. Ele vai mandar chamar. Chama os discípulos e também chama o Sildemar. Ah, Jesus, obrigado. O Senhor me tem por importante. Eu sou importante. Eu sou importante. Você é importante. Aí a gente precisa só colocar uma frase em parênteses, né? Para que eu e você não sejamos aí, sair por aí pulando em cima das pessoas. Você é importante, mas você não é mais importante do que o irmão que está do seu lado, do que a irmã que está do seu lado. Amém? Eu sou importante, mas eu não sou mais importante do que você ou do que quem está do meu lado. Quando eu digo que sou importante, é para nós sabermos o valor que nós temos para Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida de maneira poderosa. Que o Senhor fortaleça você, que o Senhor sustente você nessa caminhada. E que nada, absolutamente nada do que você faça possa te impedir de continuar caminhando com o Senhor. Porque nada, absolutamente do que você faça vai impedi-lo de continuar amando você. Amém? Deus abençoe a tua vida. A imutabilidade de Deus nos alcançou. Glória a Deus. Deus abençoe.